Ainda é o efeito, mas enfim. Boa tarde, Everton. Boa tarde, Hugo Amide. Boa tarde a quem está em casa. Ótima sexta-feira. Everton, acho que você foi muito feliz aí iniciando o programa para a gente falar de um todo e não do jogo específico, porque eu concordo contigo, assim. Sabe, o problema de alguns seres humanos, talvez até ao invés de apontar dedo, eu vou apontar para mim, assim. Porque aí fica mais justo, até porque não conheço quem está do outro lado. Nós temos uma mania de reclamar de tudo. Não faz despedida, não faz homenagem, reclama. Quando faz, mas também sempre tem um mas. Mas ingresso popular, mas não sei o que é. Mas é tanto mas que a gente esquece de valorizar o macro. Preocupa-se com o micro e esquece de valorizar o macro. E às vezes preocupa-se com o macro e esquece de valorizar o micro. Espetacular ontem. O torcedor do Cruzeiro está de parabéns. Doe a quem doer. Com preço ou sem preço. Com a catraca liberada, que ao meu ver é equivocado. Não teve ontem não. Ontem não teve? As imagens que estão rodando aí foram do jogo contra o Brusque. Tá, então ontem não teve catraca baixada não. Nada. A polícia confirmou que não e o Mineirão confirmou que não. Então, como eu estava meio que no hospital, é excepcional você trazer. Com catraca liberada, que é errado, ou não, vamos transformar na festa, né? Vamos observar a festa, o evento. Como você disse aí, uma coisa muito interessante é que como o torcedor, que é o consumidor, é maltratado, quisera eu ter uma empresa, abrir um CNPJ com seguidores, torcedores e principalmente clientes ativos. Clientes que chegariam e falam, consumo, compro, pago, garanto. Nossa, isso é bom demais. Produto só colocar no forno, tirar e entregar. Mas ontem foi uma belíssima festa e eu acredito, e conversando com diversos amigos cruzeirenses, uma festa, um evento de despedida, Everton. Como assim? Vou explicar. Despedida do Cabral, o torcedor já sabe. O maior estrangeiro que vestiu, o maior número de jogos, 200 jogos aí. O estrangeiro com o maior número de jogos. Despedida do Rafael Sobis, com relevantes serviços prestados, como você bem disse. E respeitado mesmo. Ótimo atleta, ótimo líder. Despedida da temporada horrorosa, e o torcedor quer que seja uma despedida mesmo. Despedida de um time que não conseguiu o acesso e que vai conseguir um meio de tabela para baixo, porque ainda temos a rodada. E é uma despedida de uma energia, de uma atmosfera que o torcedor acredita, e aí é uma crença, e uma fé e uma esperança, de dias melhores. Como vem? Com o estádio lotado, com um investidor dando a palavra e uma esperança maior, que não é realidade ainda, porque temos que ver na prática, mas é uma esperança maior quando uma pessoa, eu ia falar cara, mas fica às vezes pejorativo, como uma pessoa da importância, que não é um torcedor comum, o Pedro vai ao microfone, não é entrevistar um torcedor, né, gente? No seu nome, no seu bairro aí, do nosso amigo Thiago Reis. É um cara que põe e que investe dinheiro e que ajuda. Fala de nomes diferentes, não está assinado. Mas tem que pagar o transferban, tem. E é esse homem aí, junto com outros empresários, que devem pagar o transferban. Para registrar, porque para contratar não precisa, é para contratar todo mundo, tem que registrar. Então, para registrar, precisa dele com um grupo, e ele vem falando de Maicon, Manuel, William do Bigode, manutenção do Luxemburgo e Alexandre Matos. Foram 5 nomes ontem que o torcedor do Cruzeiro, nesses últimos 2 anos, mal chegou perto. Claro que o Luxemburgo já está aí, mas os outros 4, nomes para uma Série B bem diferente. É assim que o torcedor espera e se despede de 2021. Ou 2 gols. 10 minutos, né? 10 minutos. 10 10 minutos é melhor. Boa tarde para quem está em casa nos acompanhando aí, um ótimo final de semana para todos. O Everton, primeiro que o Rafael Sobis, não só pelo que fez pelo Cruzeiro, né? É claro que talvez ele não tenha encerrado a trajetória dele como jogador de futebol da forma como gostaria, né? Porque até recordo de uma entrevista recente, que inclusive foi a primeira vez que eu acredito que ele tenha dito que este seria o último ano dele, né? Que foi uma entrevista para a Rádio 98, né? Para o pessoal do 98 FC, quando ele participou lá e revelou que gostaria de encerrar a carreira
ajudando o Cruzeiro voltar à primeira divisão, né? Talvez esse último objetivo ele não tenha alcançado, mas alcançou outros inúmeros, né? Ao longo da vida como jogador, né? Começando ali no Internacional, passou pelo Betis, acho que passou pelo futebol árabe também, foi vitorioso no Tigres do México. Então, um jogador que acho que conquistou títulos em praticamente todas as equipes que atuou e sempre foi se não era o protagonista principal, sempre foi um jogador de extrema importância, né? Rafael Sobis hoje nós podemos dizer que foi já, né? Foi um ótimo jogador, né? Sempre decisivo, enfim, eu acho que são justas as homenagens, não só pelo que ele construiu no Cruzeiro, mas pela trajetória que ele teve como profissional mesmo, né? Acho que a homenagem é muito pela figura que enfim, então merecia realmente. E o Cabral é um jogador que também teve a importância dele aí, em alguns momentos, vestindo a camisa do Cruzeiro, né? Com relação à partida não tem muito o que falar, né? Porque ela não tinha relevância para nenhuma das duas equipes em termos de classificação. E essa última abordagem aí que você trouxe, né? Dizendo que aqueles que foram homenageados foram de forma legítima, né? Os dois jogadores, e aqueles que deveriam ter sido cobrados também foram, né? Que é a parte diretiva do clube. E inclusive foi também algo que nós debatemos lá no Arena 98, quando eu destaquei, Everton, que os clubes pela primeira vez eles passaram um período sem a presença do torcedor nas arquibancadas, né? E de forma obrigatória, né? Eles não estavam ali suspensos pelo STJD, nada disso, punidos, não. Eles tiveram de aprender, vamos dizer assim, né? A viver por um período um novo futebol sem a presença do torcedor. E eu acredito que a ausência do torcedor na arquibancada, talvez ela tire um pouco, desconecte um pouco o dirigente da realidade que ele realmente está vivendo, né? Porque a cobrança da rede social é muito diferente da cobrança do estádio, né? Muito diferente. A rede social se limita ali a 10% da torcida de um clube, 5%, não sei. Nem isso. Pois é. Então, o torcedor que vai ao estádio, que tem o costume de ir, ou que dependendo da situação do clube ele deixa de ir porque ele fala assim, não, nessa situação aí não vale eu gastar meu dinheiro para apoiar isso aí. Então, meio que desconecta da realidade. Eu disse que talvez alguns erros foram cometidos justamente por essa ausência. Por não ter o feeling ali de, opa, peraí, está acontecendo alguma coisa errada ali, porque a gente vai jogar, o torcedor não vai. Quando vai, xinga. Então, será que não estamos errando demais? Poderia ter sido aí um artifício para refletir um pouco mais. E isso não aconteceu. Eu acredito que a presença ontem e protestando é importante, mas ao mesmo tempo, acho que a gente vai entrar nesse assunto aí daqui a pouco, estou vendo ali pelo TP, eu acredito que eu sou um pouco cético, eu sempre falo aqui. Eu acho que as notícias, elas estão vindo numa ordem diferente do que deveria acontecer. O Cruzeiro está anunciando o jogador antes de anunciar a oficialização que o Luxemburgo vai ficar. O Cruzeiro está falando de jogador antes de oficializar a data que ele vai pagar o transfer ban. O Cruzeiro está oficializando o jogador, assim, com muito mais dúvidas com relação ao futuro do que com exclamações. Mas por que ele paga o transfer ban, Gomide, sem jogo? Assim, agora não tem calendário. Agora não tem calendário. Vai pagar agora, você ganha aí 30 dias. Porque, como disse o Luxemburgo, o quanto antes pagar, a probabilidade de você ir ao mercado e conseguir acertar com o jogador, ela é maior. Eu acho que não tem relação, não. Não sei. Claro que tem. Para negociar, eu acho que não tem relação, não. Mas você não pode usar o executivo falando aqui, ó, eu tenho a garantia do pagamento, já estamos contratamos o Mike, estamos negociando. Vocês lembram no ano passado, quando o Cruzeiro trouxe 3 jogadores e um deles ficou? E porque existia, entre aspas, a promessa de pagar o transfer ban? Não, tudo bem, Gomide. Só que agora, pelo que está sendo tratado... Eu não acho que não vai pagar, tá? Eu não acho que não vai pagar. Eu creio que vai pagar. Mas eu acho que... Assim, Everton, divulgar esse tipo de informação, quer queira, quer não, ela traz uma certa popularidade, né? Não, uma certa não, muita.
Enfim, não sei qual é a dose. Para alguns muito, para uns pouco, para alguns é irrelevante, mas eu acho que tem que ter mais cuidado. Se tudo isso que a gente está falando, contratação do Maicon, pagamento de transferban, negociação com o Alexandre Matos, permanência do Luxemburgo, tivesse sendo conduzido pelo presidente do Cruzeiro, nós teríamos o direito de dizer que ele estava jogando para a galera. Né? Não, ele está conduzindo, ele não está fora do processo. A condução de tudo com o Alexandre Matos foi com Pedro Mesquita, a permanência do Vanderlei Luxemburgo tem mais relação com Pedro Lourenço do que com o Sérgio Santos Rodrigues. O Sérgio Santos Rodrigues, depois de um acerto e de tudo que foi explicado para o Alexandre Matos, principalmente sobre como é que vai ser a condução do processo, e aí esquece a SAF. Nós estamos falando de empresários que se uniram para levantar cerca de 40 milhões de reais. Eu não sei quantos e nem quais são eles, eu acredito que o Pedro Lourenço esteja entre eles. 40 milhões de reais para tirar 13, pagar o transferban e o restante, segurar o máximo. E aí, obviamente, que um time com Maicon, Manuel, William Bigode, Vanderlei Luxemburgo, Alexandre Matos aqui, se você tem dinheiro para colocar como patrocínio, você vai lá e coloca. Porque existe uma coisa que é a valorização da marca, que o conceito criado. O Cruzeiro hoje é um time sem credibilidade no mercado? O que traria credibilidade ao Cruzeiro? Na minha concepção, isso aí que o Cruzeiro está fazendo. Ou vocês acham que um cara como esse, o Pedro Mesquita, que eu nem sei quem é, se passar pela rua eu não sei quem é, mas esse cara, através da XP, meio que a XP está funcionando como uma avalista, sabe? Você vai num banco pegar dinheiro, ali diz, CJ, vamos te emprestar 1 milhão. Quem é seu avalista? Aí você diz, Vinícius Gris, mestre cervejeiro, dono de uma grande cervejaria. Vamos lá, o que o Gris tem de patrimônio? 10 milhões de reais. Você quer um? O Gris está de acordo? Tá, então beleza, mas meu irmão, você acha que, por exemplo, você acha que a XP seria uma avalista, os empresários juntos somariam esse dinheiro na casa, esse aporte na casa de 40 milhões, a XP meio que avaliza e lá na frente, a informação que eu recebi, lá na frente, quando a coisa acontecer, esse valor poderia ser abatido ou não. Porque pode ter alguém ali que diga, beleza, eu coloco 5 milhões desses 40 aí, vocês me dão um espaço na camisa por X anos. Aí o Cruzeiro, legal, porque o que o Cruzeiro precisa resolver é estancar a sangria agora. Estanca a sangria agora, paga o transferban, mas tenha juízo nas operações. A possível vinda do William Bigode, para mim, ela tem juízo do Cruzeiro da operação. Ele tem contrato com o Palmeiras, ele vem, o Cruzeiro paga uma parte do salário, o Palmeiras outra. Lá ele vai jogar? Não. Aqui no Cruzeiro ele vai jogar titular com os pés nas costas. Agora, você acha que, até informação que pode estar acontecendo agora, Luxemburgo, Alexandre Matos, o próprio Pedro Lourenço como um avalista ali, e eles tomando frente ao futebol, e o Sérgio Santos Rodrigues na transição para a SAF, Everton. O Sérgio Santos Rodrigues vai tocando aqui o paralelo para quando tiver essa transição SAF, e o futebol agora já com uma cara que eu digo financeira, do Pedro Lourenço, que não houve na transição de 20 para 21, onde encerra ali o contrato do Felipão e começa um novo trabalho com o Felipe Conceição. E aí deu no que deu, trocando roda com o carro andando. A gente fala tanto de planejamento, eu acho que movimentos, eu até entendo o que o Gomide fala. O Gomide está sendo bem racional, viu, o torcedor? Porque às vezes o torcedor fica puto pelo amor, pela paixão, ao ouvir isso, falando que está jogando contra. Não. Se você tirar um pouquinho da paixão de lado, eu acho que você vai dar certeza a ele por diversos motivos. Primeiro, de 2, 3 anos que o Cruzeiro vem nessa desorganização. Segundo, a ordem dos fatores natural seria pagamento, acerto com o treinador, planejamento. É a teoria certa. Mas, diante do que se apresenta o Cruzeiro, diante da necessidade e diante do investidor, para mim, a ordem dos fatores não altera o produto, desde que esse produto seja organização.